Aprender para crescer. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no quarto trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos o governo divino em mãos humanas. Comentarista Osiel Gomes. E nas lições bíblicas jovens, poder, cura e salvação. Comentarista Henrique Pesch. A CPAD possui um currículo completo do berçário à fase adulta. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores como pasta de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas, livros auxiliares das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão, com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. Conhecendo os 2 livros de Samuel. Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, em especial aos professores da Escola Dominical, da EBD, que labutam, que trabalham no afã, no desejo de ver o povo do Senhor crescer no conhecimento salutar, lenitivo da Palavra de Deus. E nós estamos começando mais um trimestre e esse ano nós iremos trabalhar sobre a perspectiva dos 2 livros do Velho Testamento, considerados proféticos, 1 e 2 Samuel, que relatam e tratam a vivência do povo de Deus em meio a conflitos, em meio a vicissitudes, mas enfim, vamos mostrar como Deus trabalhou por meio desses homens. Então nós estamos começando e nós queremos dizer aos irmãos que nós temos aí o nosso livro, O Governo Divino em Mãos Humanas. Na introdução desse livro nós pontuamos que as coisas só se solidificam com uma liderança forte, com homens escolhidos por Deus para estarem à frente do seu trabalho. Quando você lê, por exemplo, lá na carta de Paulo a Tito, do capítulo 1, 5, 6, você vai ver que Paulo pontua, dizendo: por esta razão te deixei em Creta, para colocar as coisas em ordens. Sabemos que Deus é soberano, é Senhor do céu e da terra, mas Ele trabalha com homens. O poder é dele, a glória é dele. Agora, no nível terreno, Ele entrega esse governo humano nas mãos de seres humanos. Então nós podemos dizer, e vamos aprender através desses 2 livros de 1 e 2 Samuel, que na verdade Deus, Ele governa através de homens. E nós queremos começar falando o seguinte: na primeira lição nós iremos pontuar conhecendo 1 e 2 Samuel, depois estaremos tratando do contexto histórico desses 2 livros. E aí você me pergunta, qual a razão, pastor Osiel, qual o objetivo de trazer um livro ou conteúdo de 2 livros que na verdade estão lá atrás para o mundo pós-moderno, para uma sociedade avançada? Será se esses 2 livros, eles possuem uma mensagem atual, uma mensagem apropriada para a igreja, para as pessoas? Primeiro, meu querido irmão e irmã e professor da Escola Dominical, saiba que a Bíblia sempre ela tem uma mensagem nova e atual, porque Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva, ela não está presa a uma letra da lei. Na verdade, a palavra de Deus ela é vida e transmite vida. Também precisamos pontuar
que quando nós lemos Romanos 15:4, a Bíblia diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e nós vamos receber a consolação através das Escrituras Sagradas. No demais, acrescentamos também 2 Timóteo 3,16, onde Paulo destaca que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil. Então nós não podemos olhar para os livros de 1 e 2 Samuel como obras arcaicas, ultrapassadas, obsoletas. De modo nenhum. Esses dois livros fazem parte do cânon sagrado, fazem parte da palavra de Deus. E nós não precisamos cair na dita linha dos liberais, que buscavam ajustar a mensagem da palavra de Deus para o mundo moderno. Daí adulteravam, acrescentavam alguma coisa. Essa não é a nossa linha. A nossa linha é que a palavra de Deus é a palavra de Deus. O homem pode mudar, os tempos podem mudar, mas a palavra de Deus permanece imutável. Porque Malaquias 3,6 diz que ele é imutável. Então, quero dizer para todos que a Bíblia é a santa, a inerrante palavra de Deus. E nisso nós cremos. Nós desprezamos de imediato as conjecturas que visam deteriorar o conteúdo sagrado da palavra de Deus. Então nós vamos começar por esse lado. Nós vamos começar destacando e pontuando aqui os livros de 1 e 2 Samuel. A primeira coisa que nós vamos analisar é o cenário histórico desses livros. Por que nós precisamos analisar o cenário histórico desses livros? Porque, a princípio, nós vamos entender que nós temos três figuras principais que são os protagonistas dos livros. Nós temos Samuel, nós temos Saul e nós temos Davi. O interessante é que esses homens que vão atuar na obra de Deus são homens falhos, com complexos, com crises psicológicas. São homens que não são perfeitos na sua estrutura humana, no seu perfil, inclusive no seu caráter. E qual é a vantagem, pastor Ziel, de nós estudarmos esses homens que eram falhos, esses homens que não eram perfeitos? É bem verdade que eles não eram perfeitos, mas eles procuravam ajustar-se à vontade de Deus, ao querer de Deus, para que fossem prontamente usados pelo Senhor. Então, quando você lê esse livro bíblico, por exemplo, se você atentar para a figura de Samuel, foi um grande líder, foi um grande homem de Deus, mas teve falha na família. Se você atentar para Saul, vulnerável, cheio de ódio, de inveja, a princípio foi usado por Deus, mas era esse ser humano. E se nós olharmos para Davi, um homem de Deus, mas que cometeu pecados crassos, ele cometeu um crime horrível. Ademais, o próprio Davi era um homem que possuía 22 mulheres. Como é que você vai analisar esses homens, essas figuras humanas, frágeis, pecaminosas, mas que Deus usou? É nesse particular que em 1 Coríntios, capítulo 1, a Bíblia diz claramente que Deus usa as coisas que não são. Isso se trata da misericórdia de Deus. Então perceba que quando você lê 1 e 2 Samuel, você vai entender que Deus trabalha por homens, por pessoas humanas com as suas fragilidades. É claro, Deus não aceitava o pecado, o fracasso deles, mas quando eles procuravam ajustar-se dentro do querer de Deus, aí sim. É por isso que Paulo diz, tudo que foi escrito para o nosso bem. Aliás, quando nós lemos o Salmo 103:14, a Bíblia diz claramente para nós, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Qualquer líder, qualquer homem de Deus, deve ser consciente que pode falhar, que pode até pecar, mas quando se volta para Deus com sinceridade, quebrantamento, pode tornar-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Então o contexto do livro relata essa questão que nós devemos atentar para elas, que Deus usa homens
Homens que se arrependem, que se voltam para ele. Observe que Davi vai consolidar o seu reinado quando depende da graça e do poder de Deus. Samuel vai ser um homem de grande estatura, um vulto, porque ele se volta para Deus. A questão não é falhar, a questão não é errar, a questão é quando você procura colocar-se diante de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Então, nesse contexto é que nós queremos prefaciar esse livro, ou os dois livros, 1º e 2º Samuel. Então vamos começar a partir do título, que na verdade nós temos aí o título de Samuel. É claro que no 2º livro não aparece Samuel, mas por que leva o seu nome? É interessante que, devido à influência desse homem, à grandeza desse homem, ele se torna influente tanto no 1º como no 2º livro. No tocante à autoria de 1 Samuel e 2 Samuel, podemos dizer que existem diversas concepções. Alguns chegam a pontuar que esses livros, como outros, são anônimos. Mas é interessante atentar que o próprio Talmud judaico, baseado em 1 Crônicas 29 e 29, quando pontua sobre Gade, sobre Natã, esses homens escreveram. Para você ter uma ideia, quando você lê 1 Samuel 10, o próprio Samuel escreveu as normas para o rei. Crê-se que, na verdade, os primeiros capítulos, de 1 a 24 de 1 Samuel, quem escreveu foi o próprio Samuel. Já os restantes ficaram a cargo de Natã, de Gade, conforme o próprio texto fala. Então nós podemos analisar nesse texto bíblico de 1 Crônicas, que eu quero ler aqui para os senhores, diz assim: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade. Então, foram esses três que, segundo alguns estudiosos, eles concluíram o restante do livro de Samuel. Alguns chegam a falar que os dois livros se tratam de uma compilação, mas pontuamos que a tradição judaica ela acreditava dessa maneira. Antes, os livros de Samuel, eles formavam um só livro. Se você até mesmo analisar hoje, usando qualquer texto hebraico, como por exemplo, aqui nós temos essa Bíblia hebraica, vai aparecer assim, Samuel Aleph Bet. Você vê aqui que na tradução seria Samuel A e B. Mas no próprio cânon hebraico, esses dois livros eram só livro. Por quê? Porque a divisão, ela poderia ingerir ou trazer certos conflitos de interpretações. Então nós queremos dizer aqui para você, querido aluno, querido professor, que é importante saber que no cânon judaico esses dois livros eram um só livro. A divisão, a mudança vem com a tradução, a Septuaginta, que aí esses dois livros eles passam a ser chamados de 1º e 2º Reis, que aí os nossos livros 1º e 2º Reis passaram a ser considerados como 3º e 4º Reis. E nós sabemos que desde Daniel Bomberg, século XVI, as Bíblias hebraicas, elas continuaram usando as divisões 1º e 2º Samuel. Mas no cânon hebraico, na verdade, o que se pontuava era só um livro. Então nós estamos falando sobre isso. Nós temos aí o nome Samuel, que é do hebraico Shemuel. Essa expressão Shemuel, nós podemos analisar que vem da raiz hebraica, chamar, que quer dizer ouvir, quer dizer escutar, perceber. E por fim nós temos El. Alguns estudiosos pontuaram como pedido a Deus, ouvido de Deus. Então nós podemos atentar para esse significado que alguns colocam aí, ouvido de Deus ou pedido a Deus. O preferível é ouvido de Deus, ok? Então nós estamos tratando sobre isso. A primeira coisa, sobre a questão do nome e da pessoa de Samuel. Podemos ainda analisar a questão da originalidade desse livro e os personagens principais. Já falamos de Samuel, Saul e Davi.
Em torno desses homens é que giram os dois livros, 1º e 2º Samuel. Então, nessa questão do cenário histórico, é bom levar em consideração que nós temos o período aí de 1100 a 970, que na verdade se desenrola todo esse contexto. E quando nós atentamos para esse cenário histórico, nós devemos analisar para as crises que envolvia a nação de Israel. Por exemplo, nós sabemos que nesse cenário, a nação de Israel, ela estava envolvida na idolatria e na imoralidade. Se você ler o livro de Juízes, você já vai ver a anarquia presente. E quando você começa com a leitura de Samuel, você percebe que ainda a situação era catastrófica, horripilante, porque o cenário é descrito com a própria família de Eli em pecado. O interessante é que se você começa essa expressão, por exemplo, você vai ver que no próprio texto hebraico começa com uma conjunção conectiva, que é ir. Essa conjunção ir, que acontece aqui no hebraico, ela deixa claro que tanto Juízes como Samuel estão interligados, ou seja, é uma continuidade da própria história. Então você tem uma nação dominada pela idolatria e pela imoralidade. E é nesse cenário que nós podemos ver que o livro de Samuel começa. Daqui a pouco nós estaremos tratando sobre o contexto bíblico, mas a princípio nós estamos pontuando esse contexto histórico. Eu coloquei aqui que ao ler 1º e 2º Samuel, é preciso entender que tais livros não são apenas registros de informações, relatando fatos e pessoas do passado, mas trata-se da santa palavra de Deus inspirada, abordando a vida humana, a vida de pessoas que com suas falhas puderam descobrir como viver vitoriosamente para Deus. O que é interessante é que quando nós lemos esses dois livros, fale para o seu aluno, querido professor, que quando nós lemos 1º e 2º Samuel, o que nós podemos entender é que esses homens, eles eram falhos, pequenos, mas o Senhor os usou quando eles procuraram viver a vontade de Deus. Portanto, quero pedir a você que medite nisso e que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém. Professores da escola dominical, alunos, irmãos, ouçam-me. Deus está precisando de homens que se coloquem nas suas mãos. Eu tenho certeza absoluta que Deus continuará abençoando e multiplicando os nossos alunos da escola dominical. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.
EAD, a editora da Escola Dominical.